Apocalipse 2. Do que nós estamos falando, amados? Quantos lembram? De voltar para o futuro. E às vezes nós precisamos, não vou dizer retroceder, mas voltarmos a alguns lugares. Alguns, como nós dissemos aqui já, temos que deixá-los ali. Não tem como fazer nada. Outras coisas, nós precisamos e devemos voltar. E como nós falamos há pouco, nós temos que fazer escolhas nas nossas vidas. E no livro de Apocalipse, essa sessão aqui de Apocalipse é a sessão em que o apóstolo João, ele está na ilha de Patmos, tá? E o Espírito Santo vai dar a ele mensagens a 7 igrejas. É chamada 7 cartas do Apocalipse, que nós vamos estudar isso na escola bíblica, num tempo oportuno. Eu queria saber se o pessoal da escola bíblica está presente, qual é o nosso tema para a escola bíblica agora no nosso reinício? Qual é o tema? A armadura de Deus. Coisa linda. Você tem que vir, hein? Linda, 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 linda. E, inclusive, é na carta a esta igreja, quando o apóstolo Paulo escreveu, há alguns anos atrás, de João, que está relatada a armadura de Deus. Ele escreveu para esta igreja, falando sobre a armadura. Lá em Efésios capítulo 6. A carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo vai estar falando com esta igreja sobre a armadura. Esta igreja, querido, o Paulo fundou ela quando ele retornava da segunda viagem missionária dele. O Paulo saiu para fazer 3 viagens missionárias, e na ocasião da segunda viagem, quando ele retornava para Jerusalém, ele passando por Éfeso, que hoje é a Turquia. Sabe aquele país que fica entre a Europa, né, e o Oriente, ali, a Turquia. Sai muito no jornal, muita reportagem sobre aquele povo ali. É lá onde hoje é a Turquia, era a cidade de Éfeso. Tá? E numa de suas viagens, na segunda, Paulo fundou esta igreja. E essa igreja cresceu muito. Foi uma das maiores igrejas estabelecidas pelo apóstolo Paulo. Pastor, e o que tem a ver o Paulo com que a gente essa igreja, com o que a gente está falando aqui sobre voltar e rever? Porque nós temos falado que Betel é um lugar de recomeço. Quem lembra disso? Betel é um lugar de recomeço. E na semana passada nós falamos sobre o fato de Jacó ter parado em Siquém e Deus dito a ele que não era para ele ficar ali, para ele prosseguir o caminho. E o Senhor pediu a ele. Nós falamos que onde Jacó foi, né, algum lugar que ele passou, ele voluntariamente fez um altar ao Senhor. Abraão fez isso, os homens faziam e Jacó fez isso. Nesta ocasião, na volta do Jacó, quando ele está voltando de Harã, nós já falamos sobre isso, o próprio Deus diz para ele, nós lemos isso na semana passada, você vai subir a Betel e você vai edificar a mim um altar. Agora é Deus pedindo. E existe esse momento na minha vida e na tua vida, querido, em que Deus é quem pede um compromisso maior com Ele. Existem momentos, e deve ser assim a maior, né, o maior período, em que eu voluntariamente me ofereço ao Senhor. É o mais prazeroso. E nós falamos que Betel é um lugar de compromisso. E quando você tem compromisso com alguém, aquela pessoa tem a liberdade, sim ou não? Aquela pessoa tem a liberdade de nos cobrar em algum momento da nossa vida. Nós temos que dar a pessoas de confiança, estou colocando aqui um paralelo agora, né? A oportunidade de elas nos cobrarem, de elas falarem para nós, olha, você está fazendo errado aqui, não está legal o que você está fazendo. Não é só o pai e o filho, a esposa e o esposo. Nós temos que ter irmãos que digam para nós, olha meu irmão, isso que você fez não é bom.
Teve um ano que nós falamos aqui, esse foi um ano retrasado, que a palavra que o Senhor trouxe para nós foi exortando-vos uns aos outros, todos os dias, né? Para que nós possamos terminar a nossa carreira. Então aqui, não em Éfeso, né? O que eu estou falando agora, mas quando Deus fala com Jacó, você vai subir para Betel e você vai edificar um altar para mim, agora eu estou pedindo. E nós falamos semana passada que altar é um lugar de decisão. Altar é um lugar de entrega, querido. Fala comigo, altar também é um lugar de escolha. Você sabe que é aqui que muitos desistem de andar com o Senhor? É deste ponto que muitos param de seguir ao Senhor, porque o caminho começa a ficar estreito. Altar é um lugar de entrega, entrega de vontade. Jesus fez o altar dele no Getsemane, porque altar é a decisão, o lugar do altar é o nosso coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida, Jesus disse. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E é uma das únicas coisas que Deus pede na Bíblia. Me veio agora à mente um texto que está em Provérbios, que eu não me lembro. A gente não sabe tudo não, viu, querido? Às vezes a pessoa, pastor, onde está aquele versículo? Eu falo, querido, não sei. Há um olhar de decepção de algumas pessoas para mim. As pessoas ficam decepcionadas. O meu pastor não conhece a Bíblia. Querido, de fato, eu não sei onde está escrito. Me veio à mente agora quem mora lá, mas o endereço eu não sei. Quem mora na casa é Provérbios, que diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Se eu tivesse lembrado antes, eu tinha colocado aqui como referência para dar para você. Mas hoje está fácil, é só colocar aí no Google, mas não agora. Não agora, você não vai fazer isso agora. Deus está falando é aqui agora, não é no Google. Amém? Então você não vai para o Google agora. Então ele fala, dá-me o teu coração, porque o coração, querido, e nós cantamos aqui domingo passado, até repetindo, né? Meu coração é o teu altar. Porque o altar fala do lugar de decisão, do lugar de escolha. E Jacó teve que ir para Betel. Ele levantou ali um altar ao Senhor, e nós falamos que nós temos que levantar esse altar e fazer desse momento de decisão na minha vida uma escolha. O Josué um dia falou para a sua casa, falou para aqueles que o seguiam, falou, ó, nós estamos agora do lado de cá do Jordão. Só que vocês vão ter que escolher. Porque do lado de cá do rio, as coisas são diferentes. Diga assim, quando eu chego diante do altar... Não, fala mais forte. É porque coisas mudarão. Coisas vão mudar, querido. Altar é um lugar de transição. Fala, altar é um lugar de transição. Por isso nós teremos que escolher. E Deus falou para Jacó, você vai fazer um altar para mim. Você vai entregar coisas nesse altar para mim. E voltando no Josué, só para terminar o raciocínio, quando ele está na terra prometida, ele chama o povo e fala, pronto, chegamos na terra. E nós falamos no domingo passado que Deus nos abençoa antes mesmo de nós tomarmos decisões na vida. É verdade ou não é? Ele nos abençoa. Jesus falou para aquele homem, ó, você já foi curado, agora você vai e não peque mais. Porque Deus não é egoísta. É pela graça, querido. Diga, pela graça. É pela graça. E ele falou para a família, o Josué falou assim, olha, vocês escolhem agora. Escolham. A quem vocês vão seguir? Se os deuses do lado de lá do rio, ou o Senhor? É o altar deles, não é? É ou não é? É o altar deles. Você vai ter que escolher. Uma coisa eu sei, o Josué falou, eu e a minha casa, Josué 24:15, esse eu lembro. Josué 24:15. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Agora vocês escolham. A quem vocês vão seguir? Se os deuses da além do rio ou o Senhor? E o interessante é que o tempo passou e essa nação teve que fazer a escolha de novo. Eu vou ler com você daqui a pouquinho esse texto. Onde eles terão que escolher a quem eles iriam seguir de novo.
Mas a princípio eu quero ler Apocalipse capítulo 2. Versículo 1. A igreja de Éfeso, uma igreja que cresceu, se desenvolveu. E ao anjo da igreja em Éfeso, escreve essas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha o que ele vai dizer: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que você não suporta homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Dia de hoje? Dia de hoje? Quantos falsos profetas, quantos falsos apóstolos estão no nosso meio hoje? Quantas pessoas que se fazem passar por homens e mulheres de Deus, queridos? O Telmo mandou um negócio para mim ontem que eu nem vou falar aqui, porque vai para o YouTube e eu não quero me comprometer de uma maneira que eu possa vir a ter problemas. Mas é terrível, né, Telminho? Depois você passa em off para quem te procurar para saber o que é, tá legal? Se alguém te procurar, você passa em off. Ai, mas eu sou curioso, pastor. Vai falar com ele. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Interessante o que vem agora. Tenho, porém, contra ti que abandonaste, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei do seu lugar, ou removerei do teu lugar, do seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Lugar de decisão. Altar. Vem comigo para 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis. Capítulo 18. Deixa eu colocar você na história. 3 anos sem chuva. Porque o profeta Elias orou e parou a chuva. Por quê? Nação em pecado, querido. Nação distante de Deus. Muito tempo depois, 1 Reis 18, verso 1 em diante, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano. Pensa, 3 anos sem chuva. Pensa, caos, né? A gente está achando forte esse calor aqui, lá é mais intenso ainda. E Elias está vivendo um momento difícil, sendo perseguido. Veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. A fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito o Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Olha para mim. As pessoas hoje querem fazer calar todos aqueles que falam em nome de Deus. Você é crente? Estou usando o popular, estou usando o jargão que as pessoas usam. Você é crente? Então o que você fala, nós vamos caçar até achar alguma coisa para te pegar. É assim. Os outros podem falar o que quiser, podem falar, mas é um cristão, é uma pessoa temente a Deus. Se você falar Bíblia, meu Deus. Se você falar em algum ambiente, Jesus, meu Deus. Outras coisas podem ser usadas como referência, outros nomes
aspas, importantes na sociedade podem ser usados como referência. O que eles falam é considerado coisas extremamente... Meu Deus! Mas você fala o que Jesus falou, religião. Fanatismo. É ou não é? Fundamentalismo. Porque as pessoas não suportam esse nome, Jesus. Porque este nome é um nome que incomoda. Este nome é um nome que reverbera no coração e na mente daqueles que não querem andar de acordo com as palavras de Deus, com os preceitos do Senhor. E o Salmo 2 já fala isso, que os reis se amotinam, os reis se reúnem para se levantarem contra o Senhor e contra o seu ungido, e eles dizem, rompamos de nós as suas ataduras. O mundo não quer saber nada que esteja ligado a Deus, querido. Eles criam os seus deuses. Eles criam suas filosofias. E o interessante, não vou discutir isso aqui, mas eu vou falar que a grande filosofia que rege o mundo hoje, em sua suposta sabedoria, surgiu no período de silêncio, quando Deus não falou ao homem. Os 400 anos de silêncio, quando Deus não falou. O último homem a quem Deus falou foi o profeta Malaquias. E depois Deus só veio falar para João Batista. 450 mais ou menos anos depois de Malaquias. E foi nesse período que surgiram as grandes filosofias que movem o mundo hoje. Só para constar. Porque se você falar o que Jesus disse, é antiquado. É ou não é? É ultrapassado. É obsoleto. E essa Jezabel, ela está matando profetas de Deus. Ela foi casada com Acabe. Depois você lê lá, você vai saber a história dela. E o mundo está assim hoje. Esse espírito de Jezabel está no mundo hoje. Tem gente que pensa que Jezabel está ligada apenas à prostituição, porque ela se vestiu de uma roupa lá de igual prostituta. Querido, Jezabel é manipular. Quer mandar, quer comandar, quer exercer domínio. E faz qualquer coisa para ter aquilo que deseja. Alô? Será que há isso no nosso coração? Às vezes. Eu vou conseguir, não me importa como. Eu vou, mas vamos em frente. Então o Elias está aqui com um problema sério. Mas o que eu quero que você leia comigo, tá? É no versículo 20. A partir do 20. Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Essa palavra é para mim e para você hoje, querido. Alô? Até quando vocês vão ficar divididos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Ele não sabia que o Obadias tinha separado aqueles 100. Depois que ele vai tomar conhecimento, Deus vai falar para ele: ó, você não é o único não. Só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Na verdade tinha 450 de Baal, mais 400 de Astarote. Eram 850 profetas ali. Pagãos. Pagãos. E o Elias está ali, querido, num confronto, numa batalha espiritual. Deem-nos
Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham para si um dos novilhos e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu vou preparar o outro novilho e porei sobre a lenha, não colocarei fogo. E assim vai ser feito. E aí, meu irmão, lá no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias colocou as coisas em cima do altar sem fazer nada antes? Não. Elias fez o quê? Ele, versículo 30. Eu falei 20, né? Falei 30 mesmo? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou. E Elias restaurou. Restaurou o quê? Ele restaurou o quê? Que estava quebrado, estava destruído, ou como a minha versão diz, estava em ruínas. Derrubado. Um altar onde era habitual oferecer esse sacrifício ao Senhor, agora estava arrasado, quebrado. E aquele momento de Josué se repete aqui. Agora ele fala: ó, vocês vão ter que escolher. Vocês vão ter que decidir se vocês vão seguir a Baal, Astarote. Ele não colocou Astarote, mas ela estava inserida. E Astarote era a deusa da felicidade, da prosperidade. E era para que fossem prósperos, para que fossem felizes. Só que as práticas desses deuses, querido, muitas delas eram totalmente pervertidas. Agora o problema é que essas coisas são encontradas agora não mais nas nações vizinhas de Israel. Dentro de Israel agora está estabelecido o culto a esses deuses. Quem vai oferecer aqui eram pessoas da própria nação de Israel que estavam agora oferecendo sacrifício para esses deuses. O livro de Jeremias, nos profetas menores, você vai ver lá os vários tipos de práticas. O Ezequiel vai falar de coisas terríveis que haviam dentro do templo. Lugares secretos onde os sacerdotes, preste atenção nisso, onde os sacerdotes de Deus, os homens que eram responsáveis por instruir o povo, por oferecer os sacrifícios a Deus em nome do povo, eles estavam agora adorando a Deus e a deuses estranhos. Dagon, Moloque. Moloque é um deus, um demônio na verdade, né? Que a prática, a oferenda a eles são crianças vivas. Crianças que desaparecem aí, meu irmão, que você ouve no meio de comunicação aí, crianças que desaparecem, muitos, não são para serem vendidos, para serem adotados por famílias estrangeiras, não. Muitos são usados em rituais de magia negra no Brasil. E aqui os sacerdotes da nação estão contaminados, porque Jezabel trouxe para dentro da nação a prática desses deuses, de cultuar a esses deuses. E Elias chega e fala assim, ó, vocês vão ter que decidir a quem vocês vão estabelecer como Deus das vossas vidas. Se Baal, se vocês vão buscar prosperar, se vocês vão buscar ser felizes, de acordo com os valores de Baal, ou de acordo com os valores de Deus na sua vida. Alô, querido? Alô, querido?
Alô, querido? Você tem que decidir. Você tem que decidir. Se você vai procurar ser feliz restaurando o seu relacionamento conjugal, ou separando-se com a afirmação, com o pensamento, com o argumento que Deus quer que você seja feliz. Você tem que decidir isso na sua vida. Porque Astarote era a deusa pagã da felicidade, da prosperidade. Nós temos que decidir quais serão os meios que nós vamos estabelecer nas nossas vidas para que possamos alcançar aquilo que a palavra nos promete, sim. Mas de que maneira? Porque para nós não deve prevalecer aquele ditado, que para mim tem cheiro de enxofre, que é o fim. O fim justifica os meios. Para nós isto não serve. Como é que eu vou construir os valores da minha vida? Como é que eu vou buscar as coisas que eu anseio na minha vida? Com os valores, com os princípios de Deus, ou com os valores e princípios e maneiras que o mundo tem utilizado para conquistar? Ele está falando, decida. Mas eu sou um servo de Deus. Sim, eu sei. Nós somos. A igreja de Éfeso também era composta por pessoas que eram servos de Deus, que até trabalhavam. Jesus, falando para o João escrever a igreja de Éfeso, que é Jesus quem vai mandar escrever, ele fala, diga para essa igreja que eu estou olhando as obras dela. Eles trabalham mesmo. Alô, queridos? Eles trabalham. Eles até põem à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Eles labutam, eles sofrem. Amados, há um conceito no meio evangélico que é assim, quanto mais sofrimento, mais unção. É verdade. Tem pessoas que pensam que deserto constante é sinônimo de crescimento espiritual. Eu já vi pessoas entrarem no deserto e saírem apostatadas da fé. Porque não suportaram o tempo de deserto. Apostataram da fé. Deixaram de seguir. E ele fala, diga para essa igreja, João, que ela trabalha bastante. Ela é uma igreja trabalhólatra. Não tem o alcoólatra? Você entendeu agora o termo? Pastor, mas não existe, eu inventei. Trabalha bastante. Se empenha bastante. Olha para mim agora. Não é o nosso caso, a gente quase não faz aqui, né? Mas faz campanha de rodo. Mas o Deus do coração não é o Senhor. Eu vou falar uma coisa forte agora. É Astarote. Ou é Baal. Porque só o que quer é ser feliz e prosperar. Ele fala, você faz tudo isso, mas sem amor. Sem amor. Ele fala, você deixou o seu primeiro amor. Eu fico pensando e observando e vendo, não somos juízes, né? Mas tem pessoas, meu irmão, que começam bem, e nós estamos assim, não disponíveis, mas, como é que fala? Fugiu o termo aqui para mim agora. Suscetíveis a isto. Você vê algumas canções que são gravadas hoje. E às vezes surge assim no primeiro momento, você percebe que aquilo foi feito num momento de intimidade, de comunhão. Aí a pessoa se evidencia, ela vem à tona, ela prospera, ela avança. Mas depois de um tempo parece que, e fica perceptível isso,
Agora o cara tem que sentar para pensar no que vai fazer, no que vai escrever na letra. É nítido. Você vê que não é aquilo por inspiração. E isso se tornou comum na igreja hoje. Se tornou normal. É normal. Os meios de divulgação, o porquê alguns escrevem livros, por que alguns gravam CDs para música, ou para não sei, seja lá por que for. Qual é a motivação que está no coração? E você vê um dia uma conversa puramente comercial. Mas comercial, é puramente comercial. E o Senhor fala assim, ó, cuidado. Se você não voltar lá e não se arrepender, porque arrependimento, querido, é uma mudança de mentalidade e de direção. Fala comigo, mudança na maneira de pensar e de agir. Por isso que ele fala assim, volta lá. Primeiro se lembre, onde foi que você começou? Aqui está uma das coisas que nós temos que voltar lá. Aqui não tem como seguir em frente. Não tem como seguir em frente. Tem que se lembrar, tem que saber. Isso aqui é princípio para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Vou falar de uma parte que a gente conhece bem. Quando o cara está todo estrupiado, sem grana, e vai conversar com um economista, a primeira coisa que o economista fala para ele, quer mudar, quer consertar a situação, a primeira coisa que o economista fala para ele é: procura listar tudo que você deve. Você tem que saber quanto você deve primeiro. Segundo passo, o que você vai começar a pagar, o que pode pagar já, o que tem que deixar, porque você não tem dinheiro para pagar tudo, você tem que fazer um planejamento financeiro, é ou não é? Você tem que saber quanto você deve. Saúde. Qual é a primeira coisa que o médico faz? Normalmente, o que você tem? Não, o que eu tenho eu não sei, eu sei que eu estou sentindo. É? O que o médico faz? Eu estou esperando um exame de tomografia. Eu estou com um incômodo aqui nessa região. Eu sei que é muscular, mas não sei o que é. E fiz um ultrassom. O médico falou, ó, os órgãos estão todos perfeitos, está tudo legal. Vamos fazer uma tomografia agora para ver. Eu estou aguardando, já faz uns 4 meses. Até Jesus voltar, eu sou curado em nome de Jesus. Amém? Não se preocupe, não é nada, é um incômodo só, é um incômodozinho. Por quê? Primeira coisa que o médico faz, exame, é ou não é? Para poder ver lá o que está aparecendo ali, para poder dar a medicação. Então o Senhor fala assim, ó, lembra-te de onde você caiu. Ou seja, você deixou o seu primeiro amor. Você sabe quando começou isso? Quando foi que você parou de orar com o amor, com a intensidade? Porque não adianta pegar esse plano de leitura da Bíblia de 1 ano e fazer isso apenas para encher tempo. Orar apenas para desencargo de consciência. Vir aos cultos no domingo apenas para buscar uma felicidade, uma prosperidade. Deus fala assim, ó, se não for por amor... Alô, querido? Se não for por amor... Por que é que eu estou a pregar para você aqui? Por que é que eu sou pastor nessa igreja aqui? Deve ser pelo salário que eu recebo aqui. Deve ser. Só eu sei. Você não sabe. Eu sei por que é que eu estou aqui. Eu sei. A pergunta é, por que é que você está aqui? Eu não sei. Assim como você não vai me julgar, porque você não conhece o meu coração, eu também não vou julgar o teu. É você e Deus. Amém, querido? Por isso que nós falamos domingo passado, essa caminhada para o altar é entre você e Deus. É entre mim e Deus. Eu não sei o que há no teu coração. A Bíblia diz que o meu próprio coração é enganoso. Ele fala, enganoso é o coração do homem e extremamente corrupto.
Por que é que você trouxe o seu dízimo e a sua oferta há pouco aqui à frente? Por que é que você trouxe? Se não foi por amor, obra morta. Obra morta. É o que muitos fazem hoje, não é? São fiéis, entre aspas, nesse princípio, com medo de serem atacados pelo devorador. Tem pessoas que são ofertantes dizimistas, meus amados, porque elas têm medo que o diabo toque em suas finanças. Isso é avareza. Avareza é ter medo de perder. Nós temos que fazer essas coisas por amor, porque o Senhor fala através do apóstolo Paulo que Deus ama aquele que dá com alegria, voluntariamente, sem pressão, sem medo, mas crendo e amando ao Senhor em primeiro lugar. Então essa igreja era uma igreja que trabalhava, punha apóstolos à prova, fazia as coisas, sofria. Você tem sofrido por causa do meu nome, mas você não me ama. Meu Deus, é possível isso? O João está dizendo para aquela igreja de Éfeso que é possível nós chegarmos neste ponto da nossa vida e sem perceber virarmos mecânicos. Isaías falou, Jesus refalou. Isaías disse, Jesus reproduziu. Ele disse, este povo, ele está falando para o povo de Deus, este povo, com a sua boca e com os seus lábios, eles me honram. E Jesus fala, me louvam. A palavra honrar ali é me adoram. Adorar, eles me adoram. Em vão me adoram. Jesus falou para aquela mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não sabem. Está assim na igreja, meu irmão. Está assim de pessoas que cantam, que até choram, mas perderam aquela primeira motivação. Porque estão tocados por palavras e a nossa... Hoje as pessoas compõem música com notas que são programadas para levar você à emoção. Na neurolinguística você aprende que você tem o time para fazer certas coisas. Você tem que ter o time. Esses caras que fazem stand-up, eles são treinados a pegar o time da piada. O time, o momento para você dar aquele pum, que é aí que você pegou o cara. O Espírito Santo sabe a hora certa, sim ou não? Ele sabe ou não sabe? O Espírito Santo sabe a maneira, a hora de falar, o jeito de falar. Ele sabe falar para você, ele sabe falar para o João, para a Maria, para o Antônio, a mesma palavra, na mesma tonalidade, no mesmo tom, mas ele transforma isso em elemento novo para cada um de nós, porque ele reproduz a palavra dentro do coração de cada um de acordo com o seu querer. Em alguns, a palavra que é ouvida aqui vai produzir uma alegria imensa, uma reflexão que vai levá-lo a estar extremamente feliz. Em outro, vai levar uma reflexão e ele vai ficar mais retraído, porque ele sabe que tem coisa ali que ele tem que corrigir na sua vida. É assim, querido. Paulo fala que a nossa pregação não deve ser fundamentada em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Ele sabe o time, ele sabe a hora, ele sabe o jeito, ele sabe o momento certo de falar cada coisa. E ele sabe se há amor ou não no meu ou no teu coração, querido, ao falar e ao ouvir esta mesma palavra. Por isso que João fala para a igreja, Jesus fala assim, você deixou o primeiro amor, volta lá, se arrepende, lembra de onde você começou a parar, quando você começou a esfriar, quando você começou a declinar, a considerar as coisas de Deus secundárias na sua vida, a fazer as coisas para Deus, mas mais por uma obrigação do que por um prazer, a cantar mais naquele momento de embalo, porque depois que sai, quando lembra naquele louvor, a coisa já não é mais da mesma maneira, na mesma intensidade, fala, lembra quando foi isso?
Porque a adoração não tem nada a ver com música no seu início. Ela tem a ver com uma atitude de coração. E a nossa expressão durante a música é apenas uma expressão daquilo que há no nosso coração. Então agora não tem lugar, não é? Não tem lugar, tem? Se eu estiver aqui na igreja com música, eu vou ser de uma maneira. Se eu estiver no meu quarto, adorando ao Senhor, eu vou vibrar, eu vou me alegrar. Talvez não vou pular, não vou saltar, mas o meu coração vai estar intenso em devoção ao Senhor. Amém, querido? Coloque-se de pé aí em nome de Jesus. Viu como o Espírito Santo sabe quando tem que parar? Aleluia. Eu não sei onde você tem que voltar. Agora, eu só sei uma coisa, eu quero falar para você. O Senhor nunca... Eu já ouvi crente falar assim, ó. Que aí você vai lá para o final da fila. Isso não é bíblico. Ah, porque se você parou, agora você vai lá para o final da fila. A fila anda. No texto que nós lemos aqui, ele fala assim, ó. Lembra-te de onde caíste e volta lá. Pode ser que você estava no segundo lugar. Pode ser que você estivesse no... Talvez você estivesse estava no 20º lugar de 100. Você vai voltar no 20º lugar. Você não tem que ir lá no 100º lugar. É onde você parou. Alô, querido? Alô, querido? Esse é o Deus ao qual nós servimos. Ele não manda ninguém para o final da fila. Ele fala, volta lá onde você caiu. Quando foi que você parou de sentir esse amor pela presença de Deus? Esse desejo, essa fome, esta sede de Deus que move as nossas vidas. Quando foi que começou a esfriar isso na sua vida? Você se lembra? Começa a lembrar. Talvez tenha sido numa decepção que você viveu. Por que eu tenho que lembrar? Porque Deus quer cuidar na minha vida. Ele quer que eu saiba a restauração que Ele vai operar na minha vida. Talvez foi algo que causou desânimo em você, algo que te pegou, que te feriu, que doeu. E tem coisas que pegam mesmo, querido. E começa a esfriar no nosso coração, e aquilo vai. Aí a gente continua trabalhando, a gente continua fazendo. É verdade ou não é? Eu vou falar aqui, eu continuo cantando no louvor, eu continuo pregando, eu continuo dando aula para as crianças, eu continuo sendo um diácono, mas eu venho desmotivado, eu venho desanimado, eu venho pensando em parar. Por quê? Porque o amor esfriou, querido. E houve um motivo, e é isso que Deus quer curar na minha vida e na tua vida. Ele quer nos restaurar, porque altar é um lugar de restauração. Mas uma coisa é necessária, preste atenção. Arrependimento. Eu preciso me arrepender. Por que eu preciso me arrepender? Porque o arrependimento me faz ver a dimensão de Deus. Me faz ver a dimensão de Deus na minha vida. O arrependimento restaura em mim a pessoa, a visão que eu tenho da pessoa de Deus. E aí eu vou entender que é um privilégio. É um privilégio. E que Deus não precisa, preste atenção, do meu serviço. Ele me privilegia por servi-lo. Eu vou entender que é um privilégio servir a Deus. É um privilégio servir ao Senhor e andar com o Senhor. Por isso que ele fala assim, ó, arrependa-te. E volta à prática das primeiras obras. Ele começa a fazer de novo. Ai, pastor, mas Vou falar uma coisa para você, querido. Você que é casado. Tem pessoas que falam assim, mas agora eu não quero mais que faça. Às vezes acontece isso. O casal se separa por causa disso. Porque a pessoa era de um jeito, todos nós mudamos, sim ou não? Uma pessoa... Um amigo teu, presta atenção nisso, às vezes um amigo teu te feriu, te machucou. Talvez alguém nessa igreja te machucou, te feriu. Isso causou desânimo em você e fez você até pensar em sair da igreja. Aí a pessoa vai consertar e você fala assim, agora também não quero. Isso é injusto.
Isto não é justo. O que você está dizendo, eu estaria dizendo que eu estou deixando de estar com aquela pessoa, de estar nessa igreja, por algo que foi feito a mim. Mas há o interesse da parte que te ofendeu em consertar, e você diz, não, agora eu não quero. O Senhor não faz assim comigo e com você? O que é que o Senhor diz? Lembra de onde você caiu e volta à prática das primeiras obras. Dê à pessoa a oportunidade dela voltar à prática das primeiras obras na tua vida, meu irmão. Dê a ela a oportunidade. Isto é de Deus. É assim que Deus restaura pessoas. É dando oportunidade delas consertarem. E nós não damos. Lembra-te de onde caíste. E pratica aquelas obras de novo. O interessante é que Deus aceita. Nós não aceitamos a retratação das pessoas. Deus aceita-nos quando nós falamos, Deus, eu me arrependi do que te fiz. Eu me arrependi, Senhor, mas agora eu quero obedecer ao Senhor. Porque quando Deus me chama para o altar, e quando Ele falou para Jacó, vem para o altar, Ele está dizendo, agora eu vou dizer para você o que você tem que fazer. E olha aqui, querido, e eu vou aceitar. Deus me aceita no meu arrependimento. E eu não dou à pessoa que falhou comigo a oportunidade dela voltar à prática das primeiras. Eu cobro delas, é verdade ou não é? Eu digo a elas que a razão de eu não querer mais andar com elas é porque ela me fez aquilo, ou porque ela fez aquilo para alguém, não sei lá o que foi. E ela fala, tá bom, me deixe consertar. A gente fala, não. Isso não é de Deus, querido. Isso não é bíblico. De Deus é, volta às práticas das primeiras obras. E quando a pessoa disser, meu irmão, o que foi que eu falei para você? Eu falei mal de você, então agora eu vou te elogiar. Agora você vem falar para mim, isso é falso, isso é falsidade. Não, meu irmão, isso tem nome. Chama-se arrependimento. Por isso que é uma coisa que a gente preza nessa igreja, é por restauração. Isto é igreja. Igreja restaura. Igreja restaura. Diga comigo, igreja restaura. Igreja põe no lugar de onde caiu. Alô? Alô, querido? Quero ouvir um amém mais forte aí. A igreja de Jesus trata com as pessoas, recolocando-as no lugar de onde elas caíram. Não é para o final da fila. Porque na minha vida, eu tenho experimentado a graça de Deus. E eu sei o quanto é bom ser restaurado por Ele. Eu não posso negar isso a outro. Eu não posso. E que essa igreja aprenda isso, meu irmão. Porque amanhã pode ser eu. Eu espero que eu nunca tenha nada assim que me desqualifique. Porque o Paulo fala para o Timóteo, pregue, mas cuidado, viu? Para que pregando a muitos, você mesmo não venha a ser achado desqualificado. Então eu não quero um dia ter algo que desqualifique o meu ministério na sua vida ou nessa igreja. Eu não quero. Mas isso é cristianismo. Isso é Bíblia. Voltar onde caiu, arrependido, e começar de novo. Então esse ano, agora sim, este ano é um ano para alguns recomeços na minha vida, na tua vida e na vida desse ministério. Mas não prossiga sem antes passar por aqui. Arrependido. E arrependimento é mudança de mentalidade e mudança de direção. Quantos aqui gostariam de ter a segunda oportunidade que alguém desse a você? Quantos gostariam? Quantos gostariam? Jesus disse assim, tudo aquilo que você quer que os homens te façam, faça para eles. Primeira semente, depois o fruto. Fala comigo, primeira semente, depois o fruto. Pega a sua mão, Pai, em nome de Jesus. Eis aqui corações quebrantados. Eis aqui corações, Senhor, contritos diante do Senhor. Pedimos-te perdão, primeiro pela dureza do nosso coração em relação a Ti.
pelas vezes, Senhor, que fizemos ou que estejamos fazendo as coisas movidos não mais por aquele primeiro amor, mas apenas por um desejo egoísta. Um desejo egoísta, Senhor, de sermos bem-sucedidos em todas as áreas, não só financeira, não só, Senhor, na área sentimental, mas em todos os segmentos das nossas vidas. Nós te pedimos perdão, Senhor. E também perdão pela nossa insensibilidade e ingratidão para com aqueles que querem de nós uma segunda oportunidade que muitas vezes nós negamos. Quebranta o nosso coração, Senhor. Ei-lo aqui sobre o altar. Move, Senhor, o teu Espírito Santo em nós. O teu espírito de brandura, o teu espírito de amor, o teu espírito de misericórdia e de graça. Restaura isto em nós, Senhor. Faz desta igreja, Senhor, uma igreja perdoadora. Faz desta igreja, Senhor, uma igreja misericordiosa. Faz desta igreja, Senhor, uma igreja sem julgamentos. E quando for julgar, julgue segundo a verdade, não segundo as aparências. Meu Deus, que as palavras sejam sempre palavras que busquem a restauração, como a tua palavra diz, que da nossa boca deve sair somente palavras que promovam a edificação naqueles que nos ouvem. Não nos permita falar palavras, coloque guardas às portas dos nossos lábios, Senhor, para não pecarmos contra ti nem contra o nosso irmão. Meu Deus, ajuda-nos nisto. Nós queremos neste ano que está começando, Senhor, prosseguir, avançar, mas não sem antes, Senhor, restaurar aquilo que há de ser restaurado, que precisa ser restaurados em nós, seja individualmente, ou seja como igreja coletiva, Senhor. Pai, como pastor dessa igreja, eu coloco esta igreja diante do teu altar, Deus, para que o Senhor venha falar conosco, onde nós paramos, em que áreas nós paramos, e que nós tenhamos, meu Deus, um coração quebrantado, arrependido para voltar, porque a volta muitas vezes é humilhante. A volta muitas vezes, Senhor, dá a sensação de humilhação. Mas a tua palavra diz que a humildade precede a honra e a soberba precede a queda. Então tira de nós toda a soberba, toda a arrogância. Naqueles lugares onde nós somos arrogantes, altivos, onde nos tornamos independentes, onde deixamos de ouvir a tua voz, onde deixamos de fazer de acordo com a tua vontade, mostra-nos, Deus, para que possamos encontrar o caminho e fazer aquilo que está no teu coração, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e entregamos as nossas vidas e esse ministério. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Que você tenha um ótimo final de domingo. Que você passe um domingo assim extremamente abençoado com a tua família, com os teus amigos. Que onde quer que você vá, você possa levar a presença e o cheiro de Jesus para as pessoas. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje, sempre em nome de Jesus. E não se esqueça que o mais importante é que Deus está conosco em aliança. Amém?